Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não sei explicar, mas desde o primeiro instante em que a minha mãe entrou pela porta da nossa casa com aquele homem, que eu senti que a minha vida ia mudar para sempre. Naquela época, eu só tinha 15 anos. Era só uma adolescente. Morávamos no interior, região rural. Era eu que ajudava minha mãe em tudo em casa, para ela poder trabalhar. Não tinha nenhuma experiência da vida. Nunca tinha saído dali. Algum tempo depois que minha irmã nasceu, para a tristeza de todos, papai acabou morrendo. Foi uma coisa tão inesperada. Pegou todos nós de surpresa. Olha, coitadinha da minha irmãzinha, viu? Nem chegou a conhecer o nosso pai. Tinha poucos meses de vida quando ele partiu. Quer dizer, coitadinhas de todas nós. Minha mãe, eu e minha irmã recém-nascida. Afinal de contas, era o pai que nos sustentava, que botava comida na mesa. Naquela situação, fomos nos virando do jeito que dava. Um vizinho ajudava aqui, outro ajudava ali, e assim a gente foi tocando a vida. O problema é que não dá para viver de caridade o resto da vida. E a minha mãe, então, foi obrigada a arranjar um emprego. Apesar da nossa situação ser tão precária, não posso negar, éramos felizes, nós três. Fora aquela sombra de tristeza pela morte do pai, éramos felizes, eu, minha irmã e minha mãe. E dentro das nossas possibilidades, tudo ia bem, tudo estava certo, no seu lugar, até aquele dia. Aquele maldito dia, quando minha mãe chegou da rua de namorado novo, toda feliz. Quer dizer, eu digo namorado, mas na verdade, mesmo sendo assim a primeira vez que ela o trazia ali, pro meu espanto, ele já chegou para ficar. Já chegou com aquelas 2 sacolas de roupas na mão. Pronto para ocupar o lugar que um dia tinha sido do nosso pai. Imagine, eu nem sabia que a mãe tinha arranjado um namorado. Ela não contou pra gente, nem comentou. Na verdade, eu desconfiava, apesar de ela nunca tê-lo levado à nossa casa antes. O fato é que não tivemos muito tempo, nem para nos acostumar com aquela ideia. Claro que todo aquele mau pressentimento que tive com ele logo na saída, só de olhar para sua cara, não foi outra coisa senão ciúme. Fiquei enciumada. Fiquei incomodada por estar vendo que a mãe finalmente tinha esquecido do pai, ou então, sei lá, que eu e a minha irmã já não teríamos mais a atenção da nossa mãe. Pelo menos não voltada somente para nós duas. Éramos só nós três. E agora tinha aquela outra pessoa, aquele homem que, repito, já naquele primeiro contato, não me deixou uma boa impressão. Só que não era só isso, sabe? Não era só o ciúme. Tinha outra coisa. Algo que eu nem sabia explicar direito. Na verdade, tinha alguma coisa no olhar daquele homem que me dava medo. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era uma coisa ruim. Era assim um olhar de deboche, de ironia, ou sei lá, de qualquer coisa que eu não entendia. Não sabia explicar. Tudo o que eu sabia é que não era coisa boa. E talvez por isso sentisse tanto medo, apesar de meus 15 anos, de ser praticamente uma criança. Além de tudo, eu era uma menina miudinha. Sabe, tinha 15 anos, mas aparentava bem menos. E juro, sentia aquele friozinho na barriga quando o via me olhando daquele modo. Logo na primeira semana que o Virgílio estava morando ali em casa, eu já senti que ele arregalou os olhos para cima de mim.
mas arregalou dessa vez de um jeito diferente. Não do jeito que eu estava acostumada. Afinal de contas, era só uma menina. Pois aquele miserável me olhava como se estivesse olhando para minha mãe. Com interesse, com malícia. Eu não sabia explicar ainda que era isso. Só depois fui entender. Sabe quando a pessoa fica te acompanhando com os olhos? Ele ficava me seguindo, me vigiando. Na verdade, me cobiçando. Até que uma noite, aproveitando que a mãe estava na casa de uma vizinha, participando de uma novena, esse homem se aproximou de mim bem no momento em que eu estava lavando a louça. Lembro que ele chegou assim de mansinho, como que não quer nada. Tomou um copo d'água, depois ficou por ali, só me elogiando. Você é uma menina de ouro, Lúcia. Ontem mesmo a Esther estava falando bem de você para mim. Não falei nada. Fiquei só escutando. Quando terminei de lavar a louça, fui lá para a sala e ele me acompanhou. Aí sentou no sofá e pediu que eu me aproximasse, porque iria me contar uma história. Sentei assim no sofá, do seu lado. Só que ele falou instantaneamente: Não. Senta aqui, ó, no meu colo. Falou aquilo e deu assim umas batidinhas na perna. Nessas alturas eu já estava morrendo de medo. Estremeci, mas acabei obedecendo. E foi então que ele começou a me alisar com aquelas mãos sujas. O fato é que, apesar de ser ainda tão novinha, de não ter experiência nenhuma, eu já pressentia o que aquele safado estava querendo. Tanto que dali a pouco, assustada, acabei pulando do colo dele e correndo até o quarto. No entanto, quem disse que adiantou? Não demorou nem um minuto e o infeliz já estava ali, no quarto do meu lado, me alisando como começou a me alisar lá na sala. Acho que não preciso entrar em detalhes. E também é muito triste para mim relembrar o que aconteceu. E tudo se deu tão rápido, já na primeira semana em que ele estava morando ali. Desgraçadamente, aquela foi apenas a primeira vez. Das tantas cenas de abuso que eu tive de suportar. Passou a ser uma coisa frequente. Sempre que tinha uma chance, ele se aproximava e começava com aquela tortura. Como se fosse pouco, ainda me ameaçava. Cuidado, hein, menina. Se você comentar alguma coisa para tua mãe, eu te mato, hein? Depois mato a irmã e mato a mãe também. Tá me ouvindo? Que uma menina de 15 anos, bichinho do mato, podia fazer diante de uma situação dessas. Eu ficava apavorada. E foi desse modo que tive de suportar calada todo aquele sofrimento pelo qual passei. Os abusos se tornaram cada vez mais recorrentes, por medo de que ele cumprisse sua promessa e matasse todo mundo ali em casa, minha mãe e minha irmãzinha, inclusive. Nunca contei nada para ninguém. Não tinha coragem. Tinha medo, pavor. Minha mãe, aliás, nem em sonho, desconfiava de alguma coisa. Porque o infeliz do Virgílio, ele não passava de um dissimulado. Ele era muito fingido. Comigo, ameaçava daquele modo. Dizia que ia matar minha mãe, minha irmã, e eu, inclusive. Mas ele fingia bem. Enganava minha mãe direitinho, a ponto de ela nunca desconfiar do que acontecia ali dentro daquela casa. Mesmo eu, às vezes, me enganava com o comportamento dele, quando ela estava perto, porque era um tal de amorzinho daqui, de benzinho dali.
parecia um anjo. Só que quando ela não estava, quando a minha mãe saía de perto, tudo mudava. Esse homem se transformava de um jeito que parecia até outra pessoa. Na verdade, parecia um bicho. Ele parecia o próprio demônio, que Deus me perdoe. Só o jeito de me olhar, de me encarar, já me dava calafrios. Tinha noites que eu chorava baixinho. Chamava por meu pai em pensamento. Pedia sua ajuda. Que ele voltasse de onde estivesse para me salvar. Uma noite a mãe quase o pegou fazendo uma das suas safadezas. Olha, foi por pouco. Nesse dia, nervosa do jeito que fiquei, eu quase acabei contando tudo para ela. As coisas que ele fazia comigo quando ela estava distante. Eu já não estava aguentando aquela vida. Até que tempos depois, minha mãe acabou engravidando. Sinceramente, foi uma coisa assim bem inesperada para todo mundo, para mim inclusive. Bom, pelo menos dessa forma, acho que posso dizer que foi bom, porque ela acabava passando mais tempo em casa. Dessa forma, eu me sentia mais protegida, porque com a mãe em casa, já era mais difícil aquele monstro se aproveitar de mim. E depois que o bebê nasceu, aí sim eu tive um pouco de paz. Mas só um pouco. Porque ele aproveitava para se aproximar de mim quando a mãe estava no banho. Ou quando ia à novena. Meu irmãozinho tinha acabado de completar 8 meses. Quando tudo aconteceu. Como já deveria esperar. Mas não esperava, até porque era muito criança. Nunca cheguei a pensar nessa possibilidade. Repito, o bebezinho tinha completado 8 meses, quando me deparei com a situação mais dramática do mundo, principalmente para mim. Um bichinho do mato, uma menininha de 15 anos, que andava sendo abusada dia e noite sem parar. Acabei engravidando. Na época, eu já tinha completado 17 anos. Só que pelo fato de não ter experiência nenhuma, eu nem imaginava o que estava se passando comigo. Sentia coisas estranhas, mas nem de longe imaginava que já estava carregando no ventre uma criança, do mesmo jeito que tinha acontecido com a minha mãe. Como eu não sabia dessa minha condição, da gravidez, não contei nada para ninguém. E como o Virgílio continuou abusando de mim, ele mesmo acabou desconfiando. Até porque já tinha notado que eu andava sentindo mal-estar, enjoo, um dia me olhando de cara feia. Ele perguntou: o que está acontecendo com você, menina? Não me diga que pegou barriga também. Olha, se isso acontecer, a gente vai ter que dar um jeito, viu? Era só uma desconfiança dele. Mas imagine como que eu me senti. Não apenas por saber que talvez estivesse grávida, mas pelo seu tom de ameaça. Até que depois de um tempo, eu mesma já não tinha dúvidas de que só podia mesmo estar esperando um filho. Até que demorou. Pelo tempo que ele já vinha abusando de mim, já era para ter engravidado há mais de ano, quem sabe. Olha, o mundo desabou sobre a minha cabeça. Que estrutura que eu poderia ter, meu Deus. Só que mesmo assim, morrendo de medo, resolvi não contar nada para a minha mãe. Fui aguentando tudo calada, sozinha. Sofrendo, inclusive, novos abusos. Até porque, apesar de desconfiado de uma gravidez, aquele infeliz não tinha certeza de nada. E mesmo que tivesse, não ia parar de abusar de mim. O fato é que é aquela coisa.
Gravidez é uma situação que não dá para esconder durante muito tempo. E um dia, fatalmente, minha mãe veio conversar comigo. Senta aqui, Lúcia. Senta aqui que eu preciso ter uma conversa séria com você. Quem é o rapaz? Rapaz? Como assim, mãe? Que rapaz? Como que rapaz, Lúcia? Você pensa que eu sou boba? Você acha que eu não reparo em você? Você está grávida, menina. Olha, eu gelei naquela hora. Só que, ao mesmo tempo, vi que aquela era talvez a melhor oportunidade para eu abrir o jogo com ela. Botar todas as cartas na mesa. Contar que estava realmente grávida. E que o filho que eu estava esperando era do marido dela. Que ele já vinha abusando de mim desde que tinha botado os pés ali naquela casa. Só que cadê coragem? Eu até tentei falar. Mas assim que pronunciei a primeira palavra, travou tudo. Eu já comecei a chorar e ela, no entanto, não aliviou. Engole o choro, Lúcia. Quero que você me conte quem fez isso com você. Que eu e o Virgílio vamos lá falar com o pai desse rapaz. Seja ele quem for. Vai ter que assumir. E assumir essa criança também. Naqueles tempos, era assim que funcionava. Principalmente no interior. O homem era obrigado a assumir a mulher. Caso tivesse feito sexo com ela, só que, meu Deus, ela queria que eu desse um nome. Só que se eu fizesse isso, iria cair uma tempestade ali dentro daquela casa. O Virgílio chegou bem no momento em que ela, minha mãe, estava tentando me obrigar a falar o nome do pai do meu filho. Fico imaginando o estado em que ele não deve ter ficado, vendo o seu segredo prestes a ser revelado. Ele, inclusive, já olhou de cara feia para mim. Como que fazendo aquela ameaça que ele sempre fazia com os olhos. Depois, para minha surpresa, ele se aproximou de mim e falou aquilo. Deixa a Lúcia aí, Esther. Eu já sei quem é o cabra que mexeu com ela. Pode deixar que eu vou resolver essa situação, viu? Eu escutei aquilo e simplesmente não entendi nada. Já sabe quem é o cabra? Claro que sabe! Evidente que ele sabia. Só que não entendi. Mas, para o meu espanto, naquele mesmo dia, ele trouxe um rapaz ali para nossa casa. Seu nome, Cláudio. Era, inclusive, um sobrinho dele. Eu já lembrava de tê-lo visto uma ou duas vezes, mas não tinha, assim, muita lembrança. Pois eles conversaram com a mãe, sendo que eu não participei da conversa. Só os três. Depois me chamaram para fazer aquela comunicação. Eu quase caí dura quando ouvi aquelas palavras. A gente acertou tudo aqui com o Cláudio, viu, Lúcia? Casamento de vocês vai ser por esses dias. Aí você vai morar com ele. Repito. Eu fiquei olhando para a cara desse homem, para a cara daquele rapaz, depois para a cara da minha mãe, sem entender absolutamente nada. Eu não sabia que tipo de coisa que eles tinham conversado. Eu não sabia que tipo de acordo, de combinação eles tinham feito. Mas parece que o rapaz tinha aceitado, na boa, se passar por pai do meu filho. Não sei se ele tinha medo ou o rabo preso com o Virgílio por alguma coisa, mas ele concordou. Aliás, pelo modo como olhava para mim, devia até estar gostando daquela história. Sei lá, eu fiquei de queixo caído, me perguntando, o que está acontecendo aqui? Esse rapaz, ele nunca fez nada comigo. Ele não é culpado de nada. Ele não é o pai do meu filho. O pai do meu filho, esse
Pensei, mas não falei nada. Até porque minha ficha demorou para cair. Eu fiquei zonza. Lembro que a mãe e o Virgílio saíram e nos deixaram ali para a gente conversar. Só que ficamos mudos, um diante do outro. Foi ele que acabou quebrando o silêncio depois. Perguntou para quando seria o nascimento do neném. Eu falei que não sabia e acrescentei: por que você está falando isso? Por que você aceitou essa coisa de ser... Você não é pai do meu filho. Essa criança não é tua. A gente nem se conhece. Antes de responder, ele desceu uma olhadinha para trás, para a porta, e falou: foi o que o tio pediu para mim. Eu não tive como dizer não. Você entende? Mas como não teve? Você não é obrigado a assumir coisa que não é tua. Eu sei, mas não tem problema. Se você não quiser, eu converso com o tio, explico para ele que você não quis e não falei nada. Até porque falar do quê? Eu estava tão abismada com tudo o que estava acontecendo que não conseguia nem raciocinar direito. O fato é que esse moço passou a frequentar nossa casa direto. E a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor. Até que chegou num ponto que, por mais louco que possa parecer, até eu parecia estar acreditando que o filho era dele. Uma coisa que me agradou foi que os abusos cessaram. Como eu ergui as mãos para o céu e agradeci a Deus, pelo menos isso. Felizmente o Virgílio parou de me incomodar. Mesmo assim, eu notava seu olho comprido para cima de mim. E só isso já me apavorava. Para encurtar a história, tempos depois, fizeram um almoço para comemorar o nosso casamento. E eu então acabei me mudando para o sítio dos pais do Cláudio, onde passamos a viver como marido e mulher. Eu já estava esperando o filho dele, se ele nunca sequer ter me tocado. Eu sei que é a coisa mais incrível do mundo. Contando, ninguém acredita. Às vezes, nem eu mesma consigo acreditar. Mas o fato é que, com o passar do tempo, acabei me afeiçoando a ele. Até porque ele era um rapaz tão bonzinho comigo. Me tratava tão bem. Até para se deitar do meu lado na cama, ele pedia licença. Imagine. Até que tempos depois, acabei dando à luz. Foi uma gestação difícil. O parto, mais ainda. Mas felizmente tudo deu certo no final. Meu filho nasceu forte, lindo, saudável. E apesar do modo cruel como ele tinha sido concebido, foi sem dúvida a melhor coisa que podia ter me acontecido. Sou muito grata a Deus por tê-lo aqui comigo. Quem diria que uma coisa que começou de maneira tão errada, tão torta, tão cruel, pudesse ter tido um final como esse? Acabei formando uma família linda e maravilhosa. Porque com o passar do tempo, e nem foi assim tão difícil, acabei me apaixonando de verdade pelo Cláudio. E como não se apaixonar por um homem que não sabia o que fazer para me agradar? Desde o começo, ele tratou do meu filho como se fosse seu. Aliás, nunca mencionou sequer esse fato. Nunca comentou nada do fato de ele não ser o pai de sangue. Muito menos me cobrou alguma coisa. Até porque foi ele próprio quem quis isso para a sua vida. Desde que assumiu o erro do tio, ele tem se mostrado um homem íntegro. E eu só tenho a agradecer, porque se não fosse a existência desse rapaz,
não sei o que seria da minha vida. Aquele monstro teria com certeza me obrigado a tirar o meu filho. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Foi de um jeito estranho, mas o que importa é que no fim acabou dando tudo certo. Tempos depois engravidei de novo, desta vez dele, do Cláudio. E tivemos uma linda menina. E foi depois que engravidei novamente, 1 ano e meio depois de ter dado à luz, que o Cláudio finalmente decidiu tentar a sua vida, a nossa vida, aqui em Curitiba. Ele veio primeiro, eu continuei morando lá no sítio dos meus sogros durante algum tempo, até que ele arranjou um emprego, investiu um dinheiro que tinha num lote, construiu uma casa pequena, de 3 peças apenas. Então voltou lá para Santa Amélia para buscar a gente. Foi o dia da minha liberdade, o dia mais feliz da minha vida. Quer dizer, a gente sabia que seria difícil, mas também tínhamos a certeza de que Deus estava conosco, que no fim tudo acabaria dando certo. Até hoje, por conta de tudo que passei, ainda não acredito que seja tão feliz, que tenha formado uma família tão maravilhosa. É claro que é difícil apagar as marcas do passado, esquecer que o marido da minha mãe fez para mim o que um homem adulto jamais deve fazer com uma criança. Pois era exatamente isso que eu era, apenas uma criança, uma menina. Mas, de certo modo, eu talvez não tivesse conhecido o Cláudio e as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram, se não fosse aquele canalha. Ou será que já estava no nosso destino, nos conhecermos, nos apaixonarmos de um jeito ou de outro? Sabe, eu gosto de pensar que sim, que foi exatamente assim que aconteceu, mas que se fosse de outro jeito, acabaríamos nos encontrando de um jeito ou de outro. Que era nosso destino. Sermos um só, marido e mulher. E eu gosto de pensar nisso, que estávamos destinados um para o outro, até para amenizar as lembranças do passado. Quem sabe agora, através desse desabafo e da minha história, de botar tudo o que me consumia no papel, quem sabe eu consiga me libertar de uma vez por todas desse peso que, mesmo não querendo, ainda carrego sobre os ombros. Pelo fato de ter sido tão infeliz no passado, de ter sofrido tudo o que sofri. Eu sei o quanto é importante cada segundo de felicidade desta minha vida nova, que é tão boa, que é tão maravilhosa, que às vezes eu não acredito, penso que estou sonhando. Já cansei de falar isso para o meu marido, já cansei de agradecer, mas não custa repetir. Tu foste, Cláudio, um verdadeiro anjo que Deus colocou no meu caminho, que segurou a minha mão e me ajudou a atravessar o temporal, o momento mais difícil, o momento mais amargo, mais escuro, mais ingrato que eu tive de passar nessa minha vida.